Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do EsquadraCast. Eu sou a Evelyn e vou conduzir com vocês essa conversa que com certeza vai ser incrível. Hoje a gente vai falar sobre otologia veterinária. E o time hoje é de peso. São duas convidadas e esse é o nosso primeiro episódio com duas convidadas. Então elas são doutora Karine Quadros, que é formada pela Rural do Rio de Janeiro, pós-graduada em Clínica Médica, Dermatologia e Medicina Felina pela Equalis, otologia avançada na Anclivepa de São Paulo e responsável pela ForPets, pelo consultório Pet Dog e pela Otoderme de Vitória. A nossa outra convidada é a doutora Cristiane de Castro Bazaga Botelho. Ela é doutora em Ciências Veterinárias pela Rural. Ela é mestre em Ciência Veterinária também pela Rural. Pós-graduada em Dermatologia Veterinária pela Universidade Anhembi Morumbi. Graduada em Medicina Veterinária pela Estácio de Sá, professora do curso de pós-graduação de Dermatologia Veterinária na Faculdade Qualitas e Anclivepa, coordenadora do curso avançado em Otologia em Clínica de Pequenos, sócia proprietária da Otoderme, revisora das revistas internacionais e internacionais e também membro efetivo da Sociedade Brasileira de Dermatologia, da Sociedade Americana, Europeia, Canadense e Latino-Americana de Dermatologia. Sejam muito bem-vindas, meninas. Espero que o nosso bate-papo seja enriquecedor e que a gente consiga mostrar para o público, tanto para o tutor quanto para o médico veterinário, a importância da otologia na medicina veterinária. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com vocês hoje. Sejam obrigada, muito... Evelyn, mais uma vez. Obrigada, gente. E aí eu acho que a gente podia falar do que é a otologia na medicina veterinária, né? Então a gente separa um pouquinho o tema dermatologia e vai um pouquinho para falar só da orelha. Então a gente podia trazer temas assim, do que é a otologia, quais são as importâncias, os exames, o acompanhamento que vocês, como especialistas em otologia, podem trazer para o público e esclarecer todas essas dúvidas para a gente. O que vocês acham desse tema? Então, é um tema que parece, né, que é só uma orelha, mas é um tema bem extenso. E dentro desse tema, a gente tem que trabalhar várias situações que, às vezes, o clínico fica meio confuso na hora de indicar. Quando a gente fala que a gente vai trabalhar com a orelha, que a gente precisa tratar uma otite, atrás do otite vem várias situações e dentro disso abrange vários sistemas. Então, você precisa saber o porquê que aquele animal está com otite, quantos episódios ele já teve, se tem mais algum sistema envolvido, se é uma raça predisposta. Então, acho que esse papo é muito importante para todos, não só da área de dermatologia, mas quem trabalha com clínica, porque é um tema importante dentro da clínica e eu acho que vai ser de suma importância a gente saber como conduzir essa situação. Legal. Cris, fala um pouquinho da sua rotina, né? Que hoje você está totalmente voltada para essa parte de otologia. O que você enxerga, né, da otologia na medicina veterinária, dessa evolução, né, do clínico para indicar? Eu acho que o que você falou é perfeito, a evolução, né? Porque, assim, a gente não consegue separar a otologia da dermatologia ainda dentro do mundo da medicina veterinária. Quando eu falo mundo, é literalmente o mundo, né? Cabe aos dermatos, às pessoas que trabalham com a parte de pele, trabalhar com a parte de orelha. É bem interessante que na minha rotina, muitas vezes, chega um cliente e eu pergunto, olha, como você me achou? Eu botei no Google, eu botei otorrino, eu botei otite e aparece você. Então, assim, é bem interessante esse caminho, porque o que eu digo assim, não existe otologista ou o nome que for, né, otorrinolaringologista. É como se fosse, você tem uma cardiopatia, você é um cardiopata, você vai no seu cardiologista, só que, de repente, essa doença ele não está conseguindo controlar e ele pede ajuda para algum colega da parte de cardiologia que trata, por exemplo, só a insuficiência cardíaca, tá? Então, assim, eu acho que isso vai ser uma evolução natural. Vai chegar uma hora que, com certeza, a gente vai ter pessoas só trabalhando com odontologia. Eu digo que a minha rotina hoje, 95%, 90% é orelha. Isso não faz com que eu não veja pele.
mas eu sou muito referida, então as pessoas, os colegas que fazem dermato, às vezes não têm o equipamento ideal, não têm a experiência, talvez estão a fundo, e aí encaminha, a gente olha o animal, não olha só a orelha, olha a pele como um todo. Sim. Faz uma troca com esse colega, retorna esse animal e dá um direcionamento para a condução. Legal. Tá? Então, assim, tá crescendo cada vez mais. Hoje em dia, como eu disse, eu vivo praticamente vendo a parte de otologia intensamente. Às vezes aparece uma perebinha, uma coisa ou outra, e aí acaba que a gente fala, você tem alguém tratando? Não, então vamos ajustar tudo, porque o que a gente sabe é que a orelha, né, principalmente quando a gente fala de otite externa, ela está diretamente relacionada à pele. E isso é um outro problema que o tutor não entende. Sim. Ele não tem um conhecimento que a otite do animal dele tem a ver com problema de pele. Então, isso assim, eu digo que atender a otologia é quase que uma terapia. Você tem que desenhar orelhas, você tem que explicar toda a anatomia, tem que passar essa informação toda, e tem que entender um pouco o posicionamento desse tutor, porque a gente precisa muito da aderência ao tratamento, assim como um oftalmo. Sim. Eu faço muito correlação da otologia com oftalmo, sim, porque se você não pingar o remédio na orelha, você não vai ter sucesso. Assim como se você tiver um problema oftálmico, se você não pingar o colírio no olho do animal, não vai ter sucesso. Sim. Então tem muita coisa envolvida. Mas eu acho que é uma área que está em amplo crescimento, com certeza, não só no Brasil como no mundo. Legal. E aí, eu vejo assim que cada vez mais, né, hoje você atende o Brasil todo, e eu vejo também, acompanho bastante a Karine nas redes sociais, que vocês têm sido solicitadas, né, pelos dermatologistas para incluírem, né, e serem um auxiliar, né, um complementar no tratamento da pele como um todo, né? Como que tem sido esse convite, né, essa solicitação de incluir a otologia, mesmo que a gente não consiga separar a dermatologia da otologia, incluir na rotina, né, de vocês, assim, de estar junto com um dermatologista para tratar exclusivamente a orelha? Como a Cris falou, a orelha, ela faz parte do tecido, né? Uhum. Então, assim, quando a gente trabalha junto com o dermatologista, ele já vem com um histórico. Então, e é muito legal quando tem essa troca. Quando a gente recebe um animal encaminhado, é bem interessante. Ele passa pra gente qual foi a dificuldade, como já tratou, e a gente vê a partir dali quais são as brechas, o que está acontecendo. E aí essa troca com o dermato em si é o que é mais interessante, é o que a gente consegue perceber que a gente tem uma resposta melhor quando a gente trabalha junto. Uhum. Quando o dermato, e a gente faz questão desse trabalho, a gente liga quando a gente precisa fazer a oto, porque nem todo otite precisa da otoendoscopia, e muitas que precisam, a gente explica por quê, conversa com o dermato. Eu acho que o dermatologista sai ganhando, porque aprende um pouquinho essa condução, porque tem muito... Às vezes o dermatologista ele fica meio perdido, né, para entender qual é o momento, porque eles acham que eles têm que indicar pra gente só aquele animal que tá com otite média, que é na cabeça da maioria dos clínicos e dermatos que a gente só usa a otoendoscopia para otite média. E não é. Muitas, a maioria dos casos é otite externa, e a gente usa muito para otite externa. Então, acho que todo mundo sai ganhando, a gente ganha em tempo quando a gente trabalha junto com eles, e eles ganham com informação, porque eles começam a ver outras otites de forma diferente. E aí a condução passa a ser diferente para eles também. E o tutor e o animal ganham com a solução do problema, eles ficam super seguros quando eles veem que o veterinário de confiança dele, porque não é porque você encaminhou um animal que você vai perder aquele paciente. Sim. O proprietário, o tutor, ele fica muito mais seguro quando o veterinário dele, que ele já está acostumado, que vacina o cachorro dele, tá junto com aquela especialidade que está conduzindo junto, e é muito mais seguro para os três. Que legal. E aí, parecendo básico para vocês que já trabalham com isso, o que é otoendoscopia? Né? Eu acho que, porque a gente fala isso, porque a gente já tá no nosso meio, mas vamos falar um pouquinho pro tutor, né, para ele saber o que é esse exame, e também para o clínico que talvez não tenha ainda se atentado que esse exame pode ser uma virada de chave no tratamento otológico dele, né? Então, eu ou você? Posso ir? Pode. Então, na verdade, assim, esse nome hoje em dia, a otoendoscopia, é o nome que eu mais gosto de usar, tá? Porque fica simplório para o responsável por esse animal entender, né? A pessoa que não é da área. Então, eu sempre falo, é uma endoscopia, só que na orelha. E aí vem, de novo, a explicação da anatomia do conduto auditivo do animal, que é completamente diferente do ser humano, explicar sobre a pele, formato, entre outras coisas. Então, assim,
Para que serve a otoendoscopia, né? Quando isso muito se pergunta em palestra, os alunos, quando eu vou indicar. Na verdade, assim, sempre que você está tentando tratar algo e não está conseguindo uma resposta satisfatória. E se a gente for começar a discutir sobre quando não se consegue resposta satisfatória, principalmente aqui no Brasil, abre-se um leque absurdo. Porque a gente tem os pet shops que vendem medicação com antibiótico, antifúngico e tudo junto direto, sem receita. Sim. Tem o próprio também, né? Então existe um erro de condução do próprio pet shop com a venda, né? E o erro de condução também, muitas vezes, do próprio tutor, que não quer, às vezes, arcar com uma consulta, e aí ele refaz, eu fiz esse tratamento em 1900 não sei quando, e deu certo. Volta com a receitinha, né, aqui anotada. E aí refaz, ele tem a facilidade de comprar, e com isso, eu brinco que as orelhas vão sendo tratadas literalmente como privadas, porque se bota tudo dentro daquilo ali, e você não sabe o que vai dar, e um dia a coisa não vai funcionar direito. Então, a otoendoscopia, ela serve... O primeiro passo é para uma limpeza. Ela é um exame visual, então a gente vai olhar aquele órgão, vai entender o que tem dentro dele, se tem algo ali que está anormal, e de anormalidade a gente abre um leque, desde parasitas, pus, secreção, exudato, cerúmen, úlcera, massa, e por aí vai. Então tudo que está errado, e faz a faxina. O grande segredo da otologia é a faxina da orelha. Até mesmo os colegas, né, que fazem a parte clínica, eu sempre falo isso, eu falei, a hora que vocês começarem parar, olhar na orelha, fazer uma otoscopia decente, entender o que está acontecendo lá dentro e limpar essa orelha, muita coisa vai pelo caminho correto, entendeu? Então, assim, eu acho que o principal é isso, é o visualizar para poder fazer uma faxina e depois, sim, a partir dos exames complementares, a citologia, que tem que estar sempre junto, às vezes exames de imagem e tudo, a gente consegue direcionar e dar prognóstico, porque esse é um grande problema da otologia para o tutor. Ele chega achando que o animal tem uma otite e que ele vai tratar e vai ter cura. E, pelo contrário, a grande maioria dos problemas otológicos, né, as causas, os fatores principais pela orelha inflamar, não tem cura. E a gente levanta a bandeira da alergia, que teve agora um levantamento há pouco de uma porcentagem que 71% dos animais que têm dermatite atópica têm otite junto. Tá? Então a gente trabalha entre 70% e 80%, isso varia de país para país, de ambiente para ambiente, né? De desafio para desafio. Então, assim, se a dermatite atópica não tem cura, a otite também não vai ter cura. Sim. Então isso é informação. E essa informação tem que ser passada pela gente. E isso tem que ser passado também pelo clínico, pelo dermato. O que a Karine falou ali foi muito importante, né? Os dermatos encaminham para o exame. Eu tenho um pouco de preocupação com isso, porque, assim, eu sou dermato, eu faço isso há mais de 20 anos. Só que dentro da dermatologia eu vejo hoje muito orelha. Então, quando um colega encaminha para mim, que ele trabalha também com dermatologia, eu me sinto muito honrada, porque ele entende que eu vou ajudar ele, de repente com um equipamento ou uma expertise um pouco a mais, para ele conseguir melhorar aquele quadro ali e retornar para ele. Então, tem várias coisas envolvidas, né? Ética, um pouco mais de experiência com aquele órgão e devolver esse cliente para esse dermato para que ele administre. Sim. Óbvio que muitas vezes o animal vem com uma prima infecção, vem inicial para você e você vai fazer a dermatologia também. Sim. Porque um animal com problema de pele, em crise, com lesões, não adianta você tratar só a orelha. Ele nunca vai ficar bom. Você tem que olhar como um todo, Sim. entendeu? Então, assim, a otoendoscopia veio com essa intenção. Na medicina humana, muitos e muitos anos. A única diferença, né, melhor, uma das principais diferenças na medicina humana para a veterinária é que a gente fica parada. Se eu falar, fica parada que eu vou botar uma fibra ótica na sua orelha, você fica parada. Sim. Muitas vezes você consegue trabalhar com bloqueio para dor, Sim. não necessariamente anestesiado. Os nossos animais têm que ser anestesiados, entubados, né, por segurança, para a gente poder fazer os procedimentos. E às vezes isso torna-se um pouco mais custoso. Mas não tenho dúvida que a otoendoscopia, ela entra como uma ferramenta perfeita para todos os casos que você não está conseguindo conduzir. Seja do mais simples, simplesmente para olhar uma orelha e falar, olha, esse animal é alérgico. Sim. E a gente precisa realmente fazer uma triagem alérgica, até
Eu acho que esse animal tem uma otite média. E é o que a gente estava conversando um pouco antes. Orelha média é um patamar muito acima. Sim. É muito acima. E aí a otoendoscopia, ela entra num momento diferenciado, né? Não sei se você quer falar um pouquinho da parte de orelha média, mas assim, a gente já muda do dermato e vai trabalhar com neuro. Sim. A gente não trabalha sozinha. Orelha média, muitas vezes a gente conduz como coleta de material, aliviar a pressão da orelha média, coletar material para direcionar o neurologista, o tratamento dessa otite média. Ninguém trabalha sozinho, entendeu? Sim. E, óbvio, fazer uma faxina. Então, assim, são mundos diferentes. Sim. A externa, a gente está como dermato, a média, a gente está, entre aspas, como um fornecedor de exame para poder auxiliar o tratamento e evitar que isso vire até uma meningite. Sim. Cada vez mais eu percebo que a medicina veterinária, ela está se tornando não é multidisciplinar, né? Mas assim, a gente multiespecialidades. Exatamente. Sim, a gente claro. precisa que as especialidades elas se conversem, óbvio, com certeza. E o resultado disso é só o bem-estar, é só um tratamento efetivo mais rápido. Sim. Então, uma dúvida. Quando a gente fala de otoendoscopia, a gente pode falar que a otoendoscopia, ela é um exame de imagem e um exame, por exemplo, de tratamento? A gente chama de exame de imagem. Só que a partir de um exame de imagem que pode ser um tratamento. Legal. Às vezes você usa, como a Cris falou, que você vai entrar e só vai ver o que está acontecendo ali dentro. Sim. Tem alguma coisa ali dentro que você quer ver. Sim. Ou tem alguma coisa que você já pode resolver no momento do seu exame. Sim. Né? A gente, quando vai fazer a otoendoscopia, normalmente a gente pede um exame de imagem antes, uma tomografia, uma ressonância. Aqui no Espírito Santo a gente não tem ressonância, então a gente trabalha mais com tomografia, porque a gente só precisa saber o que está acontecendo atrás da membrana timpânica. Sim. Lembrando que às vezes é uma confusão também quando o colega encaminha pra gente, a gente só vai ver a orelha externa. Se ele não pedir um exame de imagem, a gente não sabe o que está acontecendo ali depois do tímpano, porque a orelha externa vai até o tímpano, depois a gente não vai. E se for um braquicefálico, a gente não vê nem a membrana timpânica. Entendi. Então, assim, por isso que a gente pede o exame de imagem. Então, assim, quando a gente conversa, é por isso que o trabalhar junto com o colega é importante, porque às vezes essas informações, o proprietário não tem, o tutor não tem condições de fazer um exame de imagem mais profundo para você levar esse animal para uma otoendoscopia sabendo o que está acontecendo. E a gente conversa sobre isso, sobre essa importância, porque às vezes ele não tem noção que a gente, dependendo da raça, não vai ver a membrana timpânica. Eu não posso te falar o que está acontecendo em todo o conduto externo, porque em alguns animais eu não vou ver. Sim. Em alguns animais, como a Cris falou, ela estava falando do negócio de lavar, de limpeza. Às vezes o colega que não trabalha com otoendoscopia, ele deixa de usar um equipamento incrível que ele tem no consultório dele, que é o otoscópio. E ele consegue fazer muita básico, coisa. né? É o básico, entendeu? O otoscópio, um microscópio, ele consegue ter uma noção de muita coisa. Sim. Então, às vezes, a gente conversar com um veterinário é importante também, porque às vezes você vai entrar numa orelha e você só vai lavar e tá tudo bem. E às vezes a condição tá diferente, Sim. entendeu? Isso é muito importante passar, principalmente, tá? Eu, assim, nesses vários anos que eu tenho trabalhado com odontologia, a gente vem mudando, né? E se adaptando e aprendendo, entre aspas, com os erros. Então, assim, eu sempre, mesmo com todos os encaminhamentos, não necessariamente eu faço consulta, se encaminha e eu sei o trabalho do colega, ele já tem todo um preparatório, né? A gente troca sobre o caso, preparo, eu já deixo agendar direto. Mas eu sempre antes olho pro tutor, converso com ele, explico para ele, eu falo, olha, esse exame, ele é um exame inicial de imagem, eu vou olhar. Depois ele é uma faxina, certamente eu vou lavar. Depois ele é um diagnóstico, eu vou entender o que está acontecendo. E pode ser um tratamento. Na verdade, a nível de tratamento, ele é o primeiro passo do tratamento. Porque quase nunca você faz uma otoendoscopia e não sai sem uma receita de medicação para o pós. Se você faz isso, você perde tudo, entendeu? Você perde tudo que foi feito. E não é um exame, eu não gosto de dizer que é um exame caro, porque na verdade, se você fizer um comparativo com o equipamento de ponta, né, que é o que a gente acaba usando no Otoderm, não tem como comparar. Então, assim, mas a gente sabe que não é um exame tão barato, porque envolve anestesia e tudo, mas assim, eu preciso desse tutor, dessa presença pós-procedimento. Sim. Então, isso é um ponto também muito importante, o entendimento dele do que ele está fazendo pro exame e quanto eu preciso dele, que ele não está indo lá fazer um exame de imagem, que ele vai virar de costas, está tudo resolvido. O animal dele não engoliu um corpo estranho, vai fazer uma endoscopia, vai tirar e é isso daí. Tudo bem.
Tá? Tem vários casos, por exemplo, uma otite supurativa, uma purulenta, que a gente vai mexer naquilo ali, vai limpar, tem úlcera e outras coisas. Se não medica, nas primeiras 24, 48 horas, se ele não botar a medicação, perde tudo que eu fiz. Então, essa informação é muito importante. Cada caso é um caso, mas ele tem que conseguir botar a mão no animal, botar a medicação, entendeu? E seguir as orientações. E o principal é entender a doença de base. Porque uma otite purulenta ulcerativa num cão que é alérgico, eu não vou curar, eu vou curar aquela orelha. Mas se não fizer a manutenção depois, e não é por otoendoscopia, claro, é através de um dermato, de uma pessoa que tenha experiência com dermatologia, olhe para aquele animal e consiga controlar aquele quadro, porque vai voltar tudo para trás, entendeu? Então não é um exame mágico, ele é um pontapé. Ele é um pontapé. Legal. E muito importante, porque sem ele, você não consegue medicar, entendeu? Você precisa limpar essa orelha, isso é fato. E assim, isso vem muito para um podcast que eu fiz com a Karine, que a gente fala mesmo da adesão do tutor, né? Então, assim, um exame que é mágico, vamos dizer assim, entre aspas, mas que se você não envolver todo mundo e fizer entender a importância de todo mundo estar engajado naquele resultado, de nada adianta o nosso trabalho, né? E aí vem muito da experiência de vocês e do sucesso que vocês têm. Porque se vocês têm sucesso ao tratamento, é porque o tutor adere ao que vocês dizem. E isso faz toda a diferença, né, no resultado. E eu queria te perguntar, Karine, eu sou um clínico recém-formado, ou um clínico que talvez não tenha a otologia na minha rotina. Quais são os cuidados preparatórios que eu preciso ter antes de pedir a otoscopia? Então, eu identifiquei que eu acredito que esse animal precisa da otoendoscopia. O que fazer? O mais importante é o que ele fez nessa consulta. Como que tá a orelha desse cachorro? É uma otite aguda? É uma otite que ele já tentou tratar? E é uma otite... A primeira coisa que a gente pensa é uma otite unilateral, que tá purulenta. E normalmente você usa os produtos que você usa para limpeza de ouvido em casa ou dentro do consultório, eles são ceruminolíticos. Então, você não consegue dissolver quando tem pus. Você não consegue. Então, a gente pensa, o clínico pegou aquela otite que tá pus amarelado, ali é para lavagem. Então, a gente pensa, vai para lavagem, a otoendoscopia é uma boa ferramenta de lavagem. E aí, os exames que a gente pede para ele fazer, que é o exame de imagem, como eu tinha falado aqui, é a tomografia. Raio-X não. Tomografia. Não. Tomografia. A Cris pode até explicar o porquê não do raio-X. Porque a gente tem sobreposição de imagem, você não consegue definir como tá aquela orelha média, que é o que a gente quer ver. Peraí, vamos só direcionar aqui para não ficar confuso de repente para quem tá vendo. O que ela tá falando tá perfeito. Mas aí são dois momentos, né? Você falou de um clínico recém-formado que tá começando a rotina dele e ele precisa entender quando encaminhar para a otoendoscopia. Então, o que ela tá falando, né? As orelhas externas supurativas e com pus, sim, em qualquer situação. Mas eu acho assim, eu acho que o que você queria com isso é assim... Sempre que não consegue entender, administrar e controlar, precisa olhar dentro dessa orelha. Ponto 1. Ponto 2, né? Qual é a doença de base desse animal? O que ele tem como base? O que está acontecendo que ele não está conseguindo administrar? Porque se a gente for pegar... Na teoria, uma otite aguda, as otites mais simples, aquele cachorro que tem otite uma vez ao ano, não tem indicação de otoendoscopia, tem indicação de um bom clínico para uma boa triagem ou um bom dermato, caso seja algo relacionado. Você entendeu? Sim. Então, assim, não é também... Eu não tenho o intuito, nem quero, eu como professora, banalizar o exame, porque ele é um exame que ele tem uma necessidade de cronicidade. A gente acaba fazendo muitas vezes a otoendoscopia em casos mais simples, às vezes por instrução ao tutor. Eu não acredito que o meu cachorro só tem otite externa e que isso aí é alérgico. Aí existem características que a gente olha nessa orelha que a gente auxilia, às vezes faz até uma biópsia, entre outras coisas. Mas assim, a nível de informação, uma otite ao ano, 2 ao ano, isso não tem indicação de otoendoscopia, tá? A gente tem indicação de um bom manejo clínico, tá? E toda otite que é crônica, o que significa crônica? É o clínico que não está conseguindo conduzir. Ele trata, dá uma melhoradinha, passa um tempo, volta. É o que a gente chama das intermitentes ou recorrentes, tá? Aí sim, ele vai falar, caramba, será que tem alguma coisa a mais? E
Isso é o lado de fora. Okay. O que é o lado de dentro? Existe uma otite média que a gente chama de descendente. Então, todo animal que tem um quadro crônico, tá? Vários episódios de otite externa e que isso não é controlado, entre 50% a 80%, não todo, mas 50% a 80% desses animais já pode ter tido o tímpano rompido, o material foi à orelha média, o tímpano cicatrizou e está evoluindo uma otite média silenciosa. Então, nesses casos, a gente solicita um exame de imagem. Porque quando a gente fala em orelha média, só com uma tomografia e ou uma ressonância. Tomografia, a gente vê osso, a gente vê o arquebolso da orelha média. Sim. Ressonância, a gente vê a parte neurológica e partes moles. Então, se você tem um animal que você suspeita de otite média, mas ele não está neurológico, você pode trabalhar com uma tomografia. Se ele está neurológico, o ideal seria uma ressonância. Então, assim, eu acho que dessa maneira é que o clínico tem que conseguir entender o passo a passo. A gente vai fazer até um evento aqui, né? Segunda-feira, do Dia do Médico Veterinário, pela Anclivepa, e eu montei uma palestra dessa forma. Legal. Entendeu? Para poder, eu botei animais neurológicos e não neurológicos, e tipo assim, você, meu colega veterinário, quando você receber um animal assim, como é que a gente vai? Para que lado a gente vai? Então, a otoendoscopia, ela é uma ferramenta, com certeza, que eles têm que conhecer para poder solicitar, mas isso não exime de fazer um bom trabalho inicial e fazer uma boa triagem, entendeu? Sim, perfeito. Mas a minha dúvida é o quê? Se eu já fiz toda essa triagem em anamnese, eu entendo a parte cronológica para solicitar uma otoendoscopia. A gente comentou até nos bastidores aqui que precisa-se de um preparo para esse exame. E aí, a orelha esse fecha, preparo né? junto com vocês, né? No caso, os otologistas, junto com o dermatologista clínico, o que deve ser feito para que você tenha um bom exame diagnóstico da otoendoscopia? Posso responder? Pode. Porque, na verdade, assim, é até fácil para quem está assistindo, né? Não só quem é veterinário ou até para o próprio tutor. A orelha é um caminho. Eu brinco dizendo que é um tubo de PVC. Sim. Então, você tem um formato muito parecido com a letra L, né? Fica nesse posicionamento e o tímpano ao fim. É um tubo de PVC. Sim. Quando ela inflama, ela fecha. Então, assim, eu preciso que ela esteja aberta. Sim. Então, o pré-procedimento é uma orelha aberta. Dependendo do grau de inflamação, a gente precisa de medicação tópica para abrir ou até mesmo corticóide oral. Porque não adianta encaminhar uma orelha completamente estenosada que o meu exame não é perfeito. Então, é entender o grau de inflamação, né? E tratar essa orelha prévia, uma semana antes, em geral, com um corticoide, né? Prescrito pelo veterinário e tudo. Isso já é mais do que importante. Eu não sei a Cris, mas eu costumo, quando a pessoa, o veterinário me liga, eu pergunto, você conseguiu olhar? Você conseguiu colocar o otoscópio? Se ele falar que ele não conseguiu, eu já sei a condição da orelha. Entendi. Entendeu? E assim, 99% não consegue. A gente vive de alergia, as orelhas estão sempre inflamadas. Então, esse pré é muito importante. Muitas vezes acontece lá no consultório de um animal tá com um procedimento agendado, eu chego, eu olho, eu falo, vamos cancelar e eu vou fazer uma prednisolona prévia e a gente remarca a semana que vem que o meu exame vai ser muito melhor. Eu até entro aí, mas para que eu vou entrar em algo tão fechado se eu posso melhorar a qualidade? E outra coisa muito importante, né, que agora do Congresso Mundial, que eu vim de lá, né, e que eu tive a honra de dar uma palestra lá, convidada, né, pelo comitê para falar um pouco de colisteatoma, do trabalho que a gente faz aqui no Brasil, algo que eles não fazem com tanta frequência, e aí, na verdade, é um outro podcast pra gente conversar, entendeu? Mas, assim, o que a gente acaba, né, percebendo é que eles se preocupam muito também com uma coisa que a gente, às vezes, não presta atenção, que é a dor. Os animais, eles referenciam a dor pra gente de maneiras diferentes e às vezes nem demonstram. Então, otite é dolorosa, seja ela externa, média, interna, seja o que for. Existe um grau de dor e o animal pode só ficar quieto ou às vezes não aceitar uma manipulação ou querer morder. Então a otalgia, né, que seria o nome técnico, é algo que a gente tem que atentar também. Então muito se falou lá no congresso sobre o que poder usar, o que devemos usar e se preocupar com a dor desse animal para dar uma qualidade de vida para ele e para o tutor também, né? Sim, porque certeza. Vem como um dominó. Se o animal não tá bem, hoje em dia o pet ele é um filho
né? Então ele tá dentro da sua casa, ele dorme na tua cama, ele vai no shopping no carrinho, entre outras coisas. Então, assim, se ele não tá bem, vem todo um problema, né? Dentro da sua casa, com as pessoas que você convive. Até então, porque assim, você falou que a maioria das otites são alérgicas e que você já falou que elas não têm manutenção, não têm controle. Então, você tem que conseguir manipular essa orelha, porque às vezes tem que fazer controle. Se ele desenvolve esse medo, essa dor, se você não controla essa dor, ele vai desenvolver uma fobia. Às vezes ele não tá nem com tanta dor, mas ele tem medo que você chegue perto da orelha dele. E se ele tem uma doença crônica que não tem cura e você tem que fazer manutenção, como é que você chega perto para fazer essa manutenção? Ele vai viver agudizando essa doença que é crônica. Então, por isso que eu acho que, né, eles estão pegando bem pesado nisso aí, porque a gente percebe muito animal assim, com medo de você não consegue chegar. E eu já tive alguns pacientes encaminhados que o clínico percebeu porque era tipo um cachorro manso e de repente o cachorro fica agressivo. Tem alguma coisa errada, ele tá agressivo. Então, aí o clínico se atentou, pediu o exame e aí tinha uma otite média, pra você ver o tamanho da dor, né? Caramba. E você acha que as pessoas, assim, tanto o tutor quanto o veterinário, dá uma negligenciada na questão da orelha em si? Porque, assim, eu falando como tutora, tá? Eu tenho uma Shih Tzu e ela é alérgica. Jura? Eu falei, depois de aprender aqui com vocês, eu acho que eu preciso levar ela pra uma consulta. Mas assim, eu já acho normal, assim, eu falo, não, ela sempre tem uma otitezinha. E isso aí é o discurso, é o que a gente escuta. Vocês sempre escutam isso no consultório? Às vezes leva porque tá incomodando o cheiro. O cheiro no caso de Shih Tzu, é um ou ponto... tá coçando, ou tá chorando. Não, na verdade, eu acho assim, olha, levantando a bandeira do Shih Tzu, como eu falei... Aquela tá na sua casa, então ela vai levantar a bandeira. Levantando a bandeira do Shih Tzu, eu fico muito triste. E quando, assim, ontem mesmo, sei lá que dia foi, acho que foi ontem que eu tava na clínica, passou pela minha porta 3 animais que marcaram, né? Porque eram Shih Tzus com orelhas terminais. Nossa. E o que eu ouço no retorno, né, quando eu olho aquela orelha, que eu falo, cara, pra onde eu vou, o que eu faço? O que eu ouço do dono desse animal, desse tutor, por que ninguém nunca me falou isso? Então, ele pede pela informação, né? É um problema que, assim, isso é um problema do médico veterinário que a gente tem que atentar. É um problema que ele pode ser prevenido. Você entendeu? Sim. Então, assim, se o teu cachorro tá coçando a orelha, tá incomodado, balança, essa é a hora de levar o veterinário e pensar em tratamento, triagem alérgica que seja, ou ver a causa e manutenção. O segredo da dermatologia, né, da parte da otologia dentro da dermatologia é manutenção. Quando você faz a manutenção, você vai dar uma saúde otológica para esse animal pro resto da vida. Sim. E não esperar esse ciclo de trata, melhora, para, piora, trata, melhora, para, piora, que você vai ter uma hipérbole e vai chegar uma hora que essa orelha ela fica proliferativa. Muita gente gosta de chamar essa orelha de polipóide, eu não gosto muito, mas literalmente é cheio de cacho de uva, como se fosse um monte de uva dentro da orelha. Sim. Aquilo muitas vezes é câncer, já saiu de uma hiperplasia para um carcinoma, entre outras coisas, e é cirúrgico. E a média tá junto. Então, quer dizer, é displicência do tutor? Pode ser. Desinformação para o tutor? Também pode ser. A gente nunca consegue, às vezes, entender muito Sim. bem. Então, assim, a informação tem que ser passada. Parte, né? A nossa parte é passar a informação. Sim. Entendeu? Então, assim, e ainda a mesma coisa, explicar que o que tratou naquela época não vai ser o que vai tratar nessa. Entendeu? Não Sim. Então, existe uma responsabilidade muito grande da gente como médico veterinário, até os médicos veterinários são donos de pet shop, Sim. em educar também ali no balcão, entendeu? A sempre tá... A gente não faz isso com os nossos filhos, né? Então, assim, eles não são nossos filhos, então eu acho que, assim, é tudo uma questão de educação mesmo. Sim. E o que é legal, eu tô pensando aqui, vocês duas são veterinárias e são referência em otologia e dermatologia e vivem duas situações diferentes, né? Então, a Karine faz mais dermatologia e tá caminhando para esse lado de otologia, e a Cris fica muito mais nesse sentido do encaminhamento. E aí a gente podia abordar, Karine, quais são as suas dificuldades para poder colocar hoje, assim, no seu tratamento, no seu diagnóstico, para, vamos usar a palavra, mas talvez convencer o tutor de que o exame é importante pro seu dia a dia, porque esse pode ser a dor do clínico. Pô, igual a gente falou, não é um exame caro,
pelo que ele entrega, mas ele vai sair da receitinha de bolo. Porque ele precisa realmente ter informação para poder convencer o tutor daquilo. Quais são as dificuldades que você encontra no dia a dia com o tutor para que você possa explicar para ele a importância desse exame diagnóstico? Deixa eu só te interromper um minuto antes dela responder. Claro. Tem um jeito muito fácil de convencer o tutor. É mostrar o que tem dentro da orelha. É só isso que você precisa. Sim. Se você tiver um otoscópio com uma câmera, é incrível como isso mudou então, acho que fica a otologia. Uma dica, né, no caso. Entendeu? Porque uma coisa, eu sempre disse que a otoscopia é um exame egoísta, que a gente tem que olhar, a gente olha para entender, e ele é melhor feito dessa forma. Mas hoje em dia tem vários equipamentos que você mostra pro tutor o que está acontecendo dentro da orelha. TV. E ele não tá acostumado a ver uma orelha. Então, quando ele vê, às vezes, as coisas mais bobas, um parasita, ele quase infarta. Pra gente, isso eu queria só otites parasitárias, né? A gente ia resolver muito fácil. Mas, assim, o visual faz... E se você não tiver o equipamento, tenha vídeos. Hoje em dia você acha tudo na internet. Entra no meu Instagram, no dela, entendeu? Pega e fala assim, ó, pode estar assim, pode estar assado. Então o visual é importante. Agora vai. Porque eu vejo assim, você já recebe, o tutor ele já definiu que ele vai fazer a otoscopia, né? O colega na já maioria das vezes. Exatamente. Quando vai para a crise, assim, eu acho que você precisa de uma otoscopia, mas vai lá, escuta o que ela tem para falar. Ele já vai. Mas ele já foi aberto, né? Assim, a Evelyn, a gente conversou sobre isso a última vez, né? Que a gente tem que ir devagar com o cliente. Que ele não pode chegar lá e falar, tem que fazer um exame tal, que custa tal, tem que fazer exame pré-operatório, tem que conversar com o anestesista. Ele toma um susto, ele não volta. Então, assim, se ele já é meu paciente, ele já vem de uma condução que é mais fácil. Se ele é um paciente que vai a primeira vez e ele não tá indo só por causa da orelha, e eu comento sobre o exame e falo, talvez vá precisar. Legal. Mas aí eu explico a anatomia, mostro alguns vídeos que eu tenho e talvez, por que o talvez? Eu explico pra ele, a gente vai tentar quantas vezes você tratou, dependendo de como tá aquela orelha, dependendo de como é a secreção, como eu já falei. E aí, às vezes, é muito difícil na primeira consulta. Se ele vem a primeira vez, na primeira consulta falar que ele bater martelo que ele vai precisar. Entendeu? Até porque você tem a ordem cronológica, igual vocês falaram, né? Eu preciso entender o cliente, ainda preciso entender o cachorro, entendeu? Se ele tá, o problema é só na orelha, ou se ele já vem de outros tratamentos. Quando ele vem de outros tratamentos e tá meio cansado, como a Cris falou, é mais fácil. Sim, entendeu? já tá aceitando qualquer coisa. Pelo amor de Deus, eu quero solução. Mas o remédio, ele já tá cansado de usar todo. Sabe por que eu tô rindo aqui? Porque realmente é muito engraçado. Eu sou muito lixão, eu sou fim de linha total. Quando entra, às vezes, tem alguns casos raros, mas acontece de entrar e eu olho, às vezes acontece muito com gato, né? Que a gente acabou falando um pouco de gato. Depois que tem encaminhamento de gato, e aí às vezes a gente olha para aquilo e o animal, você, assim, pela minha, né, as minhas rugas, às vezes a gente olha assim pro animal e fala, eu acho que esse animal é alérgico, vai fazer um exame à toa, não tem necessidade da tomografia ou autoendoscopia. E assim, as poucas vezes que eu tento reverter isso e falar, vou ligar pro teu veterinário, vou bater um papo, que eu acho que não precisa. Ah, não, doutor, eu vim aqui para fazer. Eu quero fazer tomografia e otendoscopia. Eu falei, mas então, existe grande possibilidade que não vai dar nada. Não, mas eu preciso excluir. Tudo bem, vamos lá. Mas é porque ele já tá na fase de que ele não aguenta mais. Eu quero uma solução, eu quero um problema pra poder tratar. Então, é isso que você tem que entender o tutor. Porque eu já recebi cães de colegas que me ligam e falam assim, Karine, eu acho que não tem nada, eu acho que não precisa, mas ele precisa do exame. Entendi. O tutor isso daí. Precisa aí do é o exame. caso que a gente tá falando isso, entendeu? Porque ele só vai entender que o cachorro dele é alérgico e não tem nada quando você fizer e mostrar pra ele que não tem nada. E isso é vida real, né? Porque se você não vai achar em livro nem artigo científico, indicações da otendoscopia. Indicação é tratar a cabeça de quem tá com o animal, entendeu? Porque ele vai projetar o seu tratamento. E como é um exame pouco invasivo, não existe nada errado, entre aspas, de você gerar essa imagem, que nem como, né? Se a gente vai fazer um exame pra descartar uma doença. Então, assim, é muito interessante. Comigo não acontece com tanta frequência, mas quando acontece, eles são contra. É a mesma coisa a tomografia. Eu falo, olha, eu acho que o seu animal realmente, eu acho que a gente consegue trabalhar só com a autoendoscopia. Eu acho que a tomografia, de repente, se encarecer. Não, eu quero fazer a tomografia. Então tá bom, vamos lá com a tomografia junto. Quero tudo. Isso. E assim, quem dera se a gente tivesse a maioria dos tutores, né? Que tivessem adesão ao tratamento, assim. E falando do lixão, que igual você falou com a orelha, já definiu a orelha como lixão, porque a pessoa faz tudo com a orelha. O que vocês mais encontram na otoendoscopia? Quais são, né, as coisas mais comuns
para vocês no dia a dia da otoendoscopia? A hiperplasia, né? Orelha bem, vamos falar de uma maneira mais simples, gorda, inchada, edemaciada, hiperplásica de doença alérgica, proliferação, não, assim, dos animais alérgicos, que é a evolução que a gente mais encontra a nível de orelha externa. Acho que número 2... quando a gente pensa em orelha externa, às vezes a gente até tirar resto de remédio. Restos de remédio. A gente, sério? Surdez. Você sabia, a gente não tá comentando isso aqui, mas cada vez mais eu pego queixa de surdez por excesso de medicação. Então, aí de novo... Automedicação, né? Automedicação e às vezes até o colega que tem o pensamento errado, que usar muito tempo em um exagero de volume naquela orelha pode fazer com que aquilo resolva, entendeu? Então, assim, a gente tem várias formulações no mercado, formulações que precisam ser 2 vezes, uma vez, formulação de dose única, formulação de 5 dias. O colega usa 15, porque acha que vai melhorar. E o veículo muda. Então, assim, por que você tá me ouvindo? Eu tô falando, o som tá passando pelo seu conduto auditivo, seu tímpano vai vibrar, vai ter uma condução até a orelha interna e lá pro cérebro. Então, resumindo, é isso. Se você botar um cotonete, um algodão e bloquear, você tem uma desacusia, você vai ter uma perda. Então, muitos produtos otológicos, eles podem, algumas vezes, bloquear essa audição. E aí, é uma outra indicação para otoendoscopia, que aí é só a faxina. E aí, imagem, limpeza e cura. Porque você vai tirar aquilo do caminho e você resolve. Que legal. Você entendeu? E é uma queixa. Surdez, desacusia. E no passado, a gente vivia, né? Quem nunca viu um animal, entra, o animal tá surdo, você vai lá, olha o otoscópio. Otoscopia não é fácil, às vezes não vê nada direito. Quantos anos ele tem? Ele tem 12, 13. Tá surdo que tá velho, entendeu? Senilidade. Então, mas assim, não é. Então, a otoendoscopia muda muito isso, né? E junto com a tomografia também, porque isso pode ser uma otite média, vai causar certamente uma desacusia. Então, é um ponto também bem interessante que eu tenho pego cada vez mais. E aí, a gente estava conversando antes, né? Falando que todo mundo linka a otoendoscopia com otite média. E a gente usa muito para otite externa. Em muitos casos, aquela otite ceruminosa, que você não consegue limpar, porque o animal não deixa você tocar na orelha, vai para anestesiado, você dá aquela faxina, você tira e você faz o tratamento da otite externa. Que às vezes é uma otite que você não está conseguindo e tá jogando remédio em cima de sujeira. Perfeito. Então, muitas vezes a gente leva... Quando não vai através de colega, vai direto pra gente, às vezes a gente vai pra otoendoscopia e explica. Vamos lavar direito? Vamos, tá difícil. Você tenta lavar no consultório, porque a gente tem esse hábito de lavar no consultório, na primeira consulta, com produtos. Quando a gente vê que o cachorro não deixa, você vai ficar se matando, fazendo o cachorro tomar pavor de você, um estresse, o dono fica desesperado, risco de cair da mesa, se machucar, ser mordido. Vai pra oto, ele tá vendo aquilo, ele tá vendo que tá sofrido pra ele, pro cachorro. Vai pra lá, vamos levar ele pra oto, que lá a gente vai lavar, vai tirar tudo. E aí, dessa forma, às vezes, numa primeira consulta, como você tinha me perguntado antes, você consegue levar. Porque aí quando ele vê que é mais tranquilo pra ele, pro cachorro, aí ele vai. Sim. Que legal, assim, é muito legal ver. E assim, o meu pensamento quando a gente veio falar sobre otologia, eu imaginava que a otoendoscopia era pra otite média. E na verdade é muito legal ver que é um exame que pode estar na rotina, né? Então, assim, pensar que a medicina veterinária está evoluindo a esse ponto de ter exames. É quase que um exame de... Eu não sei se... Às vezes eu uso algumas palavras que não são boas, mas assim, um exame de triagem. Porque você fala, cara, isso vai me dar um caminho totalmente diferente para conduzir esse paciente. Certamente. Muitas vezes você fica ali, né? Você começa do zero, né? Você consegue zerar aquela orelha que já foi tratada várias vezes. E a dermatologia, eu falo que ela é muito ingrata, né? Porque assim, você precisa do tutor com você 100%. Porque se ele não comprar a sua ideia, o resultado não vem. Não vem mesmo. Então, assim, vocês veem essa evolução, Cris, né, e Karine, que tá... Quanto tempo você já tá nessa parte de otologia, Karine? Otologia, 2 anos, acho. Uns 3 anos. Uns 3 anos. Que legal. E assim, o que você vê que mudou na sua rotina, né? Nossa, mudou muita coisa na minha rotina. Eu não sabia nada antes. A impressão que eu tenho, sabe? A impressão que é uma vida antes e uma vida depois. Assim, eu já trabalho com dermatologia já há alguns anos, né? Muito tempo de experiência. E, nossa, minha visão para a orelha mudou totalmente. Que legal.
Por isso que a gente conversa quando a Cris veio dessa vez para fazer a palestra. Eu falei, faz palestra para clínico, porque a gente tem essa necessidade. Às vezes você não tem esse olhar, parece que você tá meio viciado em olhar sempre no mesmo caminho. E é totalmente diferente quando você começa a conduzir de outra forma, sabe? Sim. A resposta é diferente, é muito mais fácil a conversa com o tutor. Que legal. E eu gosto muito de explicar, como a Cris estava falando, que ela vai conduzindo com o tutor. Cara, eu adoro mostrar a orelha. Legal. Acho que dá uma convence, né? Convence. Legal. Ele adora, cara. E aí eu acho que muda totalmente a visão de quem tá na sua frente. Legal. Entendeu? E Cris, você como professora, né, falando você não é professora, você é professora de graduação ou só de pós? Pós-graduação. Beleza, graduação eu não conseguiria. Não. Mas então, na graduação, eu acho que a gente vê nada de orelha. Eu tô enganada, assim? Como que... É muito pouco de você orelha. Você tem pouco, né? de dermatologia e quase nada de orelha. Você depende de um professor de graduação que gosta de orelha. E aí já é mais raro ainda, já é mais entendeu? Raro ainda. Então, quando você tá na sua pós, né, dando as suas aulas, é sedento, né? O pessoal tá querendo saber sobre otologia, né? Então, é assim, ó. O Brasil vive muito de modas, né? Digamos assim. Eu acho que não é só na medicina veterinária. Sim. A otologia tá no boom. Eu comecei com a parte de otologia mais ou menos em 2016, que foi quando eu fui fazer meu mestrado e eu indo para fora, congressos, eu visualizei o equipamento, vi uma palestra, me apaixonei e eu falei, eu acho que eu vou começar a encarar isso daí. Então, assim, hoje em dia a gente entende, isso é muito bom, esse boom é bom porque os veterinários ganham animal. Né? O principal é isso, é que sempre ganha animal. Eu brinco que assim, quanto mais cursos de qualidade e pessoas responsáveis fazendo com qualidade, porque também assim, otoendoscopia é para poucos, tá? É para poucos. É um exame que você tem que ter aptidão, mão e dinheiro. Porque equipamento é caro, aptidão é gostar, porque se você tiver frescura, nojinho, porque fede, entre outras coisas, tá? E aptidão, porque não é todo mundo que consegue manejar. Eu falo isso porque eu tenho um curso há 5 anos que a gente forma, a Karine veio da primeira turma, entendeu? Veio da excelência da primeira turma, foi uma das melhores turmas que eu tive. Não é à toa que eu botei a minha empresa aqui, a Otoderme, com ela. A gente tem em Cuiabá também, a Otoderme, com 2 outros ex-alunos, entendeu? Da turma dela. Então, assim, a gente vê que, de repente, numa turma, 10, 15% tá ali tentando, mas não, de repente não vai desenvolver. Sim. Você entendeu? Sim. Então, assim, é um mundo à parte. Sim. É um mundo todo à parte. Não, por isso que às vezes eu fico falando assim, a gente não pode... não é qualquer lugar que vai fornecer esse serviço e você vai ter um bom resultado. Sim. Até um ponto de atenção, né? Quando você for solicitar essa parte dessa equipe multidisciplinar, você precisa também entender que o exame, apesar de ser um exame simples, é um exame que precisa de muita técnica, é isso? Técnica, equipamento bom, porque hoje em dia, né, com todos os sites chineses, entre outras coisas, tem equipamentos que eles não conseguem te dar muita visualização. Por isso que aí eu justifico para você que quando a gente fala que otite externa, a parte lá de fora, entre aspas, é um mundo mais fácil, administrável para o dermato, que tenha uma mão consiga fazer. Agora, a média é a cereja da otoendoscopia. Você entendeu? A gente pode causar danos a esse animal. Quais danos, por exemplo, Cris? Um animal que não está neurológico, mas tem uma otite média, e aí tem uma indicação de miringotomia, que é perfuração timpânica e coleta de material. Primeiro, esse processo por si só, você já pode contaminar a orelha média. Número 1, levar a bactéria de fora para dentro. Então, você tem que saber limpar fora para poder chegar dentro. Número 2, você tem que coletar material e lavar essa região. Um animal que entra normal, ele pode sair com paralisia facial, com desvio de eixo de crânio, que é head tilt, com prolapso de terceira pálpebra, com nistagmo, entre outras várias coisas. E algumas dessas alterações neurológicas, elas podem se tornar eternas. Elas podem ser transitórias ou eternas. Então, como eu falei, é a cereja do bolo. Não é pra, tipo assim, sair furando tudo quanto é tímpano e vambora meter a mão com qualquer equipamento. Então, é a evolução também, entendeu? Então, a orelha externa é algo mais
dinâmico, Sim. mais, entre aspas, né, mais simples, com cuidado, porque você pode perfurar um tímpano. Sim. E a orelha média tem que saber muito bem o que você está fazendo. Você tem que entender muito bem, você tem que ter a técnica, e você tem que conversar muito, e você tem que entender que você está prestando um serviço para direcionar um tratamento, e o ideal é que isso seja junto a um colega da área de neurologia, se esse animal tiver uma questão neurológica envolvida. De novo, a gente fala de equipe multidisciplinar. Com certeza. Que Sempre. legal, assim. O protocolo certeza. muda totalmente quando você fala de orelha média. Com certeza. E aí eu acho que na próxima vinda do Espírito Santo a gente fala sobre otite média. Sim. Gente, acho que a gente vai chegando ao fim, né, do que é, de quais são as dúvidas. Eu tô aqui já, vou marcar minha consulta. porque com certeza a minha cachorrinha precisa. Marca com a Karine, não marca comigo, Não, porque eu, como eu te falei, eu sou lixão. Você vai entrar lá, você vai sair meio... A orelha é lixão, Karine, tá aí minha casca de bala. Sempre. Então, assim, queria agradecer demais. Eu acho que foi esclarecedor. Eu acho que para quem é tutor, para entender o que é o exame e como, né? Até como tutor, eu falo que a gente não atende nenhum tutor desenformado mais. Sim. Né? Então, assim, o tutor tá aí, ele sabe que existe. E eu acho que o jeito da gente explicar aqui que é uma endoscopia do ouvido, acho que ele sabe, ele consegue associar melhor. Então, é muito legal se você é tutor, né? Então, saiba que esse exame existe, né? Então, se o seu animal tem uma otite crônica, pergunte ao seu veterinário o que é esse exame, né? Quando indicar, quando usar. Então, é muito legal isso. E se você é clínico, eu acho que tá aqui uma aula, uma pequena aula do que é otoendoscopia, né? Com essas duas feras aqui que eu queria agradecer demais. Karine, muito obrigada por aceitar sempre aqui o nosso convite. Imagina. E Cris, obrigada por ter vindo do Rio. Aí eu sei que você tá, né? Momento de a gente tá gravando no sábado. Então... Imagina, eu que agradeço. Obrigada, gente. Obrigada. E você que tá acompanhando a gente... Segue, né? Bota o seu comentário aqui, que é muito rico pra gente sempre fazer podcasts pra vocês com muita informação. Então, muito obrigada por você assistir até aqui e por ouvir se você estiver no Spotify. E até o próximo episódio.